Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na terceira hora do Jornal da CBN, edição desta terça-feira, dia 22 de junho de 2021. E nós temos, Cássia Godoy e eu, você ouvinte do Jornal da CBN, temos a oportunidade de conversar agora com o ministro de Minas e Energia, ministro Bento Albuquerque. Ministro, desde já obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, ministro. Ministro, dois assuntos importantes na sua área. Aprovação da MP que permite a desestatização da Eletrobras ontem e a crise energética com os reservatórios em baixa. Deixa eu começar pelo preço. Com o reajuste da bandeira vermelha previsto pela ANEEL, qual é a previsão do seu ministério sobre reajuste na conta? Quanto vai custar mais caro para o contribuinte a conta de luz? Milton, a ANEEL ainda está analisando o reajuste do preço da bandeira vermelha nas nossas tarifas de energia. Nós ainda não temos esses valores. O fato é que a nossa geração de energia ficou mais cara porque nós estamos utilizando mais termoelétricas, a óleo combustível, diesel e poucas de gás natural no nosso fornecimento de energia. E isso naturalmente torna a energia mais cara. Tem algum instrumento por parte do Ministério do Governo Federal para tentar conter esse reajuste que se calcula poderia chegar até 15% na conta? Não, essa questão do 15%, isso aí não é fato de que isso vai chegar na conta. O que vai chegar é 15% no reajuste da bandeira, ou seja, a cada 100 quilowatts poderá crescer o valor em até 15%, mas isso não reflete no valor total da tarifa. Apenas então para voltar aqui à minha pergunta, há algum instrumento por parte do governo para tentar impedir esse reajuste, seja ele qual esteja sendo previsto pelo próprio Ministério? Não há instrumento para isso. Nós temos que entender que a nossa geração de energia, a nossa matriz elétrica, ela é muito diversificada. Temos da hidrelétrica, por exemplo, que tem um custo do megawatt-hora de aproximadamente R$170, o custo médio disso, e o custo de termoelétrico, que é um custo médio de aproximadamente R$400. E tem termoelétricas que o megawatt-hora chega a custar R$1.400. Isso é fruto da nossa matriz energética. Não tem o que fazer, nós temos que usar todas as fontes de energia, a geração eólica, a geração solar, a geração termoelétrica, a geração hidroelétrica. O problema é que nós vivemos uma crise hídrica, a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, e temos que despachar essas usinas mais caras para manter a segurança energética. O que deve ser feito é o uso racional do consumo tanto de energia quanto da água. E isso sim vai impactar no custo para o consumidor. Ministro, o senhor falou em usar tudo o que é possível em termos de energia neste momento difícil pelo qual nós estamos passando. O Jornal Valor Econômico hoje traz uma reportagem falando do caso de 2 usinas térmicas do Rio Grande do Sul que devem parar para manutenção entre setembro e novembro, justamente um período aí de muita estiagem prevista aqui para o país. Inclusive, o jornal teve acesso a 2 ofícios em que a Agência Nacional de Energia Elétrica questiona os responsáveis pelas centrais a respeito dessa paralisação. Tem algum plano para que esse tipo de medida não ocorra neste momento e a gente não acabe ficando desassistido em termos de energia? Tem sim, e esse plano, ele existe desde outubro do ano passado, são mais de 35 ações, medidas que já foram implementadas, medidas que estão sendo implementadas agora e outras medidas que poderão ser ou não implementadas. No caso dessas usinas em particular,
A ANEEL está conversando, que nós temos um comitê de monitoramento do setor elétrico, que é composto pela ANEEL, composto pelo Operador Nacional do Sistema, pela Agência Nacional de Águas, pela própria Agência Nacional de Petróleo e é presidido pelo Ministério de Minas e Energia. Então, nós estamos conversando com todos os agentes, primeiro, tentando antecipar aquelas usinas que poderão entrar em operação antes do prazo previsto, como também linhas de transmissão. E as usinas que têm manutenção, nós também estamos conversando com esses agentes para que a manutenção, ou ela seja adiada ou seja feita numa época anterior à manutenção, para que nos momentos de pico de crise que a gente precise de geração firme, e é o caso das termoelétricas, nós tenhamos disponibilidade, flexibilidade de emprego dessa geração de energia. Essa gestão já foi feita em relação às termas do Rio Grande do Sul? Está em curso, essa aí está em curso no momento, como outras usinas também, aqui do estado, do Nordeste, da região Sudeste. Então, nós estamos conversando com todos esses agentes para antecipar. Como também, outra coisa que é fundamental, é não só a usina termoelétrica estar pronta para ser operada, como também é importante que ela tenha um combustível, seja ele óleo combustível, seja ele diesel, seja ele gás natural. Tudo isso está sendo feito com bastante antecedência, com planejamento, para dar previsibilidade a todos os agentes. Deixa eu só pegar um ponto aqui, porque o senhor chamou a atenção que já vem se estudando um plano para evitar uma crise maior desde outubro do ano passado. Se já se tinha essa previsão, por que se permitiu, por exemplo, bandeiras amarelas num período em que havia risco de estiagem, havia risco de abastecimento? Porque houve uma afluência grande naquele mês, no mês de janeiro, se eu não me engano, tá? E isso aí, naturalmente, dentro dos nossos modelos aqui, o modelo da ANEEL, a bandeira saiu de vermelha e foi para amarela. Como depois se viu que a estiagem continuou forte, aí a bandeira retornou para vermelha e agora está em patamar 2. Houve uma falha nesse sistema de bandeiras, ministro? Não há falha, porque isso são modelos matemáticos, isso são estudos que são feitos e essa bandeira ela é determinada dessa forma. Agora, o que nós estamos trabalhando e trabalhamos desde 2019 é verificar todas essas modelagens, todos esses modelos, porque isso é um processo. A nossa matriz elétrica, ela está cada vez mais diversificada. Se nós formos ver há 7 anos atrás, a geração eólica correspondia a 1%, hoje corresponde a 12%. A solar não existia, hoje corresponde a 3%. Então, tudo isso sugere e nós estamos cumprindo, nós vamos ajustando isso, todos os órgãos, né, vinculados do setor elétrico, eles vão ajustando os seus modelos, as suas modelagens para ser aplicada e o consumidor ser beneficiado de toda essa diversificação. Se não houve falha, tem pelo menos um espaço, como o senhor está dizendo, para ajuste ou para uma melhora, para um aperfeiçoamento desse sistema. Sem dúvida, já está, inclusive, já há algum tempo em consulta pública, porque isso aí tem que ter participação de todos os agentes, tem que ter participação da sociedade, da academia, para que a gente vá melhorando os nossos modelos, as nossas modelagens e a execução desse serviço para o consumidor. Diante disso, a forma como a medida provisória foi aprovada, inclusive incentivando a construção de novas termoelétricas, de mais termoelétricas onde não existiam, não vai na contramão dessa modernização ao qual o senhor se refere? Não, de forma nenhuma, Milton. O nosso planejamento decenal de energia, de expansão de energia, ele já prevê até 2030, e isso foi publicado recentemente, no início do ano, porque ele é atualizado todo ano, tá? Esse plano decenal. Então, ele prevê termoelétricas a gás natural 11 gigawatts. Essa medida provisória, ela está ali estipulando 8 gigawatts. E esses 8 gigawatts vai substituir as termoelétricas existentes, que são termoelétricas antigas. Nós temos 8 gigawatts terminando o contrato até 2027, e esses 8 gigawatts que foram aprovados, eles vão entrar em operação até 2030, ou seja, nós ainda temos 3 gigawatts de expansão.
E essas termoelétricas, elas serão utilizadas como reserva de capacidade. O que é reserva de capacidade? É uma energia firme que, em situações de crise hidrológica, poderão contribuir e vão contribuir muito para que nós preservemos os nossos reservatórios de água, que funcionam como bateria do sistema hidrelétrico nacional. Ministro, ainda existe risco de haver racionamento de energia neste ano? Não trabalhamos com essa hipótese, isso ontem até emitimos uma nota oficial do Ministério, não trabalhamos dentro dos nossos planos de ação, que eu comentei ainda há pouco, não há a hipótese de racionamento, nós não trabalhamos com essa medida. Se tivéssemos que trabalhar, trabalharíamos, mas não trabalhamos porque as condições não indicam que haja essa necessidade. O governo estuda pelo menos, ou o seu ministério estuda pelo menos um programa, uma política de incentivo para a economia de energia elétrica, com prêmios, por exemplo, para quem conseguir reduzir, para aquele que é um consumidor residencial, por exemplo, que está pagando uma conta bem mais cara? Estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando com os grandes consumidores, com os consumidores residenciais. Nesse caso particular dos consumidores residenciais, a ANEEL tem um programa já em andamento, já está em consulta de como isso poderia beneficiar aquele que consome menos ou consome menos em determinados horários, porque, como eu disse, o importante é o uso racional da energia e da água. Então, nós temos que fazer isso com os grandes consumidores, principalmente com os consumidores residenciais que tiveram um reajuste maior na sua conta, e também estamos vendo a questão da eficiência energética, de como esses consumidores, através de instruções, de folhetos indicativos, eles poderão usar melhor a sua energia, os seus equipamentos e por aí vai. Deixa eu entender uma coisa aqui. Há a possibilidade da criação de um programa de incentivo dando prêmio a quem reduziu o seu consumo de energia? Isso está em estudo e pode ser implantado esse ano? Milton, está em estudo e poderá ser implantado esse ano e nos anos subsequentes. Tá? Em que molde seria esse programa? O que o senhor tem visto aí dos esboços que têm sido feitos na sua mesa? A dificuldade, Milton, que nós encontramos no momento em relação ao consumidor residencial quando nós falamos dos grandes consumidores, nós sabemos exatamente quando o grande consumidor está utilizando a energia dele, em qual horário do dia ele está utilizando a energia. Já o consumidor residencial, a maioria deles nós não temos, porque o relógio é analógico, você só marca o consumo total. E nós estamos vendo como nós poderemos alcançar esses consumidores também, para que eles sejam premiados no uso racional da energia. Então, eu não tenho ainda um modelo para apresentar para vocês, nem para os nossos ouvintes. Mas nós temos um período e pretendemos apresentar isso já em julho agora, tá? Qual foi a avaliação que o senhor fez das regras aprovadas na medida provisória da desestatização da Eletrobras? Milton, eu tenho dito que o governo ele encaminha o projeto de lei, ele encaminha a medida provisória e o Congresso Nacional passa a ser o protagonista dessas leis, dessas medidas provisórias, desse projeto, dessas medidas provisórias. E no ponto de vista do governo, a lei que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados é extremamente positiva e importante para o setor elétrico, para a modernização do setor elétrico, como já mencionado aqui anteriormente, e que trará benefícios para os consumidores. E também, no que diz respeito à expansão do setor elétrico, nós acreditamos que haverá mais investimentos que vão gerar mais empregos, renda para os brasileiros. O senhor falou em benefício para o consumidor, mas todos os analistas que têm olhado o que foi aprovado lá no Congresso diz que isso vai deixar a conta mais cara depois. Pois é, Milton, nós convidamos a todas essas pessoas e nós trabalhamos de forma transparente a vir aqui ao Ministério, nós já apresentamos isso, prestamos assessoramento ao Congresso Nacional, as expectativas é que a tarifa de energia caia entre 5% e 7%,
para o consumidor nos próximos anos. E nós temos aqui todos os nossos números, todos os nossos dados para apresentar. E vamos conversar, vamos receber críticas, mas nós trabalhamos de forma transparente e estamos aqui com todos os dados disponíveis para todos. Mas esses dados levam em consideração todos os jabutis que foram colocados lá na MP? Inclusive aquelas obrigações de montar usina aqui, acolá, etc., que vai beneficiar ali alguns setores? Só nessa questão das usinas termoelétricas a gás natural, a redução que vai haver na geração de energia é de 1,1%. Isso nós apresentamos de forma bastante clara, mostramos isso, como eu disse para você aqui durante a nossa conversa, que nós vamos substituir hoje termoelétricas que o megawatt-hora custa R$ 1.400. E dessas usinas termoelétricas, o preço teto delas vai ser R$ 360. Com o leilão, a tendência é que esse valor caia mais ainda, ou seja, vai trazer benefícios para o consumidor. Isso assim, me parece até bastante simples, né, de explicar e de mostrar. Ministro, só para fechar aqui essa nossa conversa, esse processo de desestatização começa realmente quando, se define realmente quando, a partir desta aprovação da medida provisória? Quando é que a gente vai entender lá que está todo o processo completo? O processo em termos de modelagem da capitalização deverá ser encerrado até novembro, dezembro pelo BNDES. E nós temos a expectativa que no primeiro trimestre de 2022 haja o início do processo de emissão de ações da capitalização da empresa propriamente dita. Ministro Bento Albuquerque, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Eu é que agradeço. Muito bom dia para você, para a Cássia e também para todos os ouvintes. Muito obrigado. Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, conversou aqui no Jornal da CBN. 8h18.